Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu os convido a abrirem a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 9. 1 Coríntios 3, de 1 a 9, nós temos aqui nesse texto uma repreensão aos carnais. Uma repreensão aos carnais, é o título da nossa mensagem nesta noite. Diz assim a palavra de Deus, leia comigo, acompanhe comigo. Eu, porém, irmãos, quando não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servo por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Porque de Deus, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém. Nosso irmão presbítero Davi já orou pela mensagem. Nós temos, para aqueles que estão nos visitando, talvez pela primeira vez, nós temos o costume de expor livros inteiros. Nós estamos expondo o livro dos Salmos pela manhã, e à noite estamos expondo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que mostra uma igreja como a nossa, uma igreja que, embora uma comunidade de santos, santificados em Cristo Jesus, era também uma comunidade de pecadores e tinha muitos problemas. E como nós vimos na mensagem anterior, nas mensagens anteriores, nesses 4 primeiros capítulos, e já estamos no 3º, Paulo está a combater as divisões na igreja de Corinto. Havia partidos formados em torno de seus líderes preferidos, os quais já tinham passado por lá, Paulo, Apolo, não sei em que ocasião, talvez Pedro, de alguma maneira teve a sua influência. Mas a igreja se achava fragmentada por preferências pessoais e critérios mundanos. Eles estavam brigando mesmo, porque cada um queria dizer que o seu pregador preferido era o melhor pregador. E como um sábio pastor e hábil conselheiro, Paulo identifica a raiz dos conflitos. A raiz era o fascínio dos coríntios pela sabedoria humana, pela retórica dos filósofos e pelos critérios intelectuais da cultura grega. Em outras palavras, eles estavam se estribando na sabedoria humana e no culto à personalidade. E na mensagem anterior, nós refletimos como Paulo fala sobre a sabedoria de Deus revelada no Evangelho, no capítulo 2, versos 6 a 16. E nós vimos então que a sabedoria de Deus não é a mesma deste mundo. Lembrem que eles estavam nesse culto à sabedoria. Paulo está dizendo que a sabedoria desse mundo é distinta da de Deus. A sabedoria deste mundo alega autossuficiência e busca uma ilusória autonomia, porque rejeita o Criador como premissa fundamental do seu projeto de pesquisa, por assim dizer, sobre a realidade. Porém, ao excluir Deus de seus pressupostos, o mundo torna-se incapaz de compreender a verdade do Evangelho
por sua própria sabedoria. Paulo fala isso desde o capítulo 1, verso 18, mas especialmente nos versos 6 e 8, ele fala que ele estava expondo sabedoria entre os experimentados, mas não a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, e no verso 8 ele diz que essa sabedoria de Deus nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, nós vemos que ao excluir Deus de seus pressupostos, o mundo se torna incapaz de compreender a verdade do Evangelho por sua própria sabedoria. Por isso, Paulo afirma que a sabedoria deste século é inútil para salvar, e aqueles que confiam nela acabam sendo reduzidos a nada. Nós aprendemos também que a sabedoria de Deus está oculta aos sábios e poderosos deste mundo, que, embora julgando-se capazes de compreender todas as coisas, não perceberam o plano de Deus. No verso 7, ele disse: mas falamos sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. E no verso 9, citando Isaías, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele está falando do Evangelho e tudo que ele inclui. Então, os homens deste mundo, os sábios deste mundo, os poderosos deste século, eles acham que são capazes de compreender a realidade, compreender todas as coisas, mas eles, na verdade, não perceberam o plano redentor de Deus, cujo desfecho é totalmente contrário às expectativas humanas. Qual é a solução de Deus para o mundo? Um Salvador fraco e pobre, cuja glória se manifesta numa cruz. Assim, os poderosos deste século foram incapazes de captar o propósito divino e acabaram, portanto, rejeitando o Filho de Deus ao pregá-lo na cruz. A própria crucificação de Cristo torna-se, portanto, ao mesmo tempo, a evidência mais clara da cegueira e da inutilidade da sabedoria humana e da superioridade da sabedoria de Deus. E nós vimos ainda, irmãos, na mensagem anterior, que diante dessa incapacidade humana, Paulo explica, dos versos 7 a 16, que a sabedoria de Deus, portanto, não é uma conquista humana, mas uma dádiva divina. Ela pertence aos decretos eternos de Deus para a nossa salvação, e somente o Espírito pode revelá-la, pois o Espírito de Deus é o único que pode examinar, perscrutar os decretos divinos. Por isso, a sabedoria de Deus revelada no Evangelho de Cristo não é resultado de investigação humana, mas da revelação graciosa de Deus pelo seu Espírito. Por isso, Paulo concluiu o parágrafo anterior, afirmando que a sabedoria de Deus só pode ser compreendida pelo homem espiritual. Quem é um homem espiritual? Aquele que recebeu o Espírito de Deus e que por essa obra divina compreende pela fé que a salvação é dom gratuito de Deus. Esse homem recebe do Espírito capacidade para julgar e discernir as verdades espirituais. E mais do que isso, ele participa de uma realidade extraordinária. Ele tem a mente do homem espiritual, que é Cristo. No verso 16 ele diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa, portanto, irmãos, foi a verdade central da mensagem anterior. A sabedoria de Deus, revelada no Evangelho de Cristo, não pode ser descoberta, alcançada pela sabedoria humana. Ela tem que ser revelada pelo Espírito de Deus. E só pode ser compreendida pelo homem, pela mulher regenerada, pelo homem espiritual, aquele que é nascido do Espírito. Muito bem, tendo combatido o culto à sabedoria do mundo, Paulo agora, nos capítulos 3 e 4, vai combater o outro sentimento idólatra, o culto à personalidade. Ele falará do verdadeiro lugar dos obreiros pelos quais aqueles coríntios se digladiavam. Mas antes disso, irmãos, à luz do contraste que fez entre a sabedoria de Deus e a do mundo, Paulo agora dirige-se diretamente aos seus leitores. Ele interrompe essa explicação e ele se dirige diretamente, veja, ele diz: eu, porém, irmãos. Então ele se dirige aos seus leitores a fim de denunciar o coração do problema da divisão que perturbava a igreja, a carnalidade ou imaturidade espiritual. Este é o foco da nossa mensagem nesta noite. Nós vamos analisar em que consiste a carnalidade ou em que consiste a imaturidade espiritual. O nosso texto ele tem uma divisão muito clara. Você vai observar que na primeira parte do verso 1 a 4,
Paulo faz uma repreensão direta aos coríntios pela sua imaturidade espiritual. É isso, como veremos, que significa a palavra carnais. Na segunda parte, Paulo vai redirecionar o foco deles de uma visão antropocêntrica, isto é, uma visão centrada no homem, ou nos homens, na capacidade dos pregadores, para uma visão teocêntrica, ou uma visão centrada em Deus. Então, ele redireciona o foco deles de uma visão antropocêntrica para uma visão teocêntrica da edificação da igreja. Ele tira os olhos dele do homem para Deus. E ele faz isso mostrando, nessa segunda parte, qual é o lugar e o papel dos obreiros na obra de edificação da igreja, destacando especialmente a ação soberana de Deus nessa edificação. Então, como nós queremos dividir esta exposição? Primeiro, nós vamos falar no primeiro ponto da imaturidade culpável. Paulo, ele denuncia, ele repreende os coríntios pela sua imaturidade culpável. Vocês vão entender por que eu estou acrescentando um adjetivo à palavra imaturidade. Em segundo lugar, nós vamos mostrar a visão teocêntrica, que é uma marca da maturidade espiritual. A visão teocêntrica como uma marca da maturidade espiritual. Esses são os dois grandes pontos da nossa mensagem nesta noite. E eu quero que você preste bem atenção, porque esta primeira parte, na segunda parte, Paulo vai explicar de novo o papel dos obreiros, vai trazer várias doutrinas importantes em relação à igreja. Mas o foco dele não é apenas expor teologia. Ele quer combater o espírito carnal dos coríntios. E nesta noite, ao Deus nos abrir a sua palavra, ao ser a sua palavra exposta, Deus também quer confrontar a nossa própria carnalidade. Nós precisamos entender o que é um crente carnal. Não é exatamente um tipo de crente, por assim dizer. Paulo está designando, nós vamos entender, mas observe que ele começa esse texto, e nós queremos falar então da imaturidade culpável, ele começa com um contraste inesperado. Veja que nos versos anteriores, ele vinha fazendo um contraste entre o que ele chama de homem natural, verso 14, que não aceita, não recebe, não acolhe as coisas do Espírito, são loucura. Esse homem natural é a palavra psíquicos no grego, de onde vem a palavra psíquico, ou o homem ao mal, o homem que é simplesmente dirigido pelos seus impulsos, é o homem ímpio, o homem não regenerado. E ele contrasta esse homem com o homem espiritual no verso 15, que julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, o contraste que Paulo faz nesses versículos últimos do capítulo 2 é entre o ímpio, que ele chama de homem natural, e o crente, que ele chama de homem espiritual. Porém, a palavra espiritual no capítulo 3, verso 1, ela adquire uma nova conotação. Não exatamente contrária do que Paulo está falando, mas um pouco distinta. Porque ele está falando para crentes e diz, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais. Então ele estabelece um novo tipo de contraste entre homem espiritual e homem carnal. A palavra não é a mesma de homem natural. Então, veja, embora os coríntios fossem crentes e tivessem recebido o Espírito de Deus, Paulo diz isso no verso 12, ele inclui os coríntios quando diz, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. E ele os chama de irmãos, no verso 1, então ele está falando de crentes. Porém, embora eles tivessem recebido o Espírito de Deus, Paulo afirma que muitos deles ainda estavam vivendo de modo incompatível com essa realidade espiritual. Observe então que, por um lado, o apóstolo vinha contrastando o homem natural, que é o ímpio, com o espiritual, o homem que tem o Espírito de Deus, mas agora ele está usando o termo espiritual, contrastando-se com o termo carnal. Portanto, espiritual no verso 1 agora não significa o homem convertido simplesmente, mas o homem maduro, o crente maduro. Então, não se trata mais de crentes versus incrédulos, mas de crente maduro versus crente imaturo. Crente criança. É justamente a partir desse ponto que o apóstolo inicia a repreensão. Ele diz, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais,
e sim como a carnais. E aí ele explica o que significa carnais, vírgula, como a crianças em Cristo. Então, crente carnal não tem a ver com alguém que vive mergulhado na imoralidade, esse aí, na verdade, é um ímpio. Crente carnal aqui significa crente imaturo. É isso que ele está dizendo. Mas por que ele chama de carnal? Por que ele usa isso? Nós dissemos que Paulo está repreendendo a imaturidade culpável. E por que eu uso o termo imaturidade culpável? Esse termo foi escolhido deliberadamente, eu escolhi deliberadamente, porque nem toda imaturidade é pecaminosa. Não se pode exigir, por exemplo, do organismo de um recém-nascido que aceite alimento sólido. Ele vai entrar em colapso. Não se pode, do mesmo modo, é esperado que um novo convertido seja desarticulado na palavra da fé e tenha um comportamento imaturo. Não se pode exigir de alguém que se converteu ontem que já saiba todas as implicações do Evangelho, da lei de Deus, do discipulado. Ele ainda carrega muitos dos padrões de pensamentos que, recentemente, ele renunciou. Então está tudo bem com um novo convertido que ele seja imaturo. Está tudo bem que uma criança chupe o dedinho, ou chupe chupeta, ou tome apenas leite na mamadeira. Então, nem toda imaturidade é pecaminosa. É isso que Paulo fala no verso 1. Veja, o problema, no entanto, em Corinto, não era simplesmente a imaturidade inicial da vida cristã, mas a permanência indevida nesse estado. Se você observar no verso 1 e o verso 2, há uma mudança de tempo. Por isso que é importante a gente conhecer a gramática da própria língua. Ele diz assim: eu, porém, não vos pude, no passado, falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ele está falando do passado. Ele está falando de quando, conforme Atos 18 narra, ele chegou a Corinto e começou a pregar e a ensinar os rudimentos do Evangelho. E aqueles que se convertiam começaram a aprender os princípios elementares do Evangelho, o perdão dos pecados, a vida eterna em Cristo, a nova relação com Deus, a justificação pela fé e a certeza de vida eterna. Então ele está dizendo, quando eu fui até vocês, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como crianças em Cristo. E ele continua falando do passado, ele está falando quando ele fundou a igreja. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Ora, ele está usando exatamente a mesma ilustração que usa o autor de Hebreus no capítulo 5, a partir do verso 11. Você lembra? Em Hebreus 5, a partir do verso 11, ele está explicando sobre o sacerdócio de Cristo. Ele diz, sobre estas coisas tenho muitas verdades para lhes dizer, difíceis de entender, porque vocês têm se tornado tardios em ouvir. Por quê? Porque quando vocês deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, vocês têm necessidade de aprender de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vocês se tornaram necessitados de leite. Ele continua, o autor de Hebreus, essa é uma passagem paralela da nossa passagem, dizendo, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática do bem, têm as suas faculdades, pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não só o bem como o mal. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês não aguentavam doutrinas mais robustas. Eu não sei se você sabe, mas eu não sei quantos aqui sabem, eu sei que alguns sabem, mas talvez nem todos saibam. Quando os puritanos fizeram resumos da nossa fé e que eles elaboraram os dois catecismos, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster, o Breve Catecismo ele foi feito para as crianças, por isso ele tem respostas mais curtas, eles têm menos perguntas. Mas o Catecismo Maior, ele foi feito para os adultos. Curiosamente, a maior parte da igreja mal conhece o catecismo, o Breve Catecismo, né? Seria bom a gente começar com aí, mas eles diziam que
o breve catecismo era leite. Eram princípios elementares da doutrina, resumidos, para memorização. Por isso que é em forma de perguntas e respostas. Mas o catecismo maior, eles diziam, isso é a carne, os ossos, o tutano, a substância. Então, Paulo está dizendo, é óbvio, se você vai falar, ensinar para um novo convertido, você tem que dar leite. E está tudo bem. Qual é o problema? O problema, irmãos, é que no verso 2, ele diz, leite vos dei a beber, mas há uma mudança de tempo na parte B do verso 2, ele diz, e nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E aqui é o problema. Já passou-se o tempo, vocês deviam ser mestres, mas vocês continuam imaturos, vocês continuam crianças, é como se um adulto passasse a chupar chupeta. Agora virou moda, né? Agora, em nome da identidade, tem pessoas que agora dizem que são crianças. E aí engatinham, vestem roupa de criança, chupa chupeta, mulheres brincam com bonecas, talvez vocês tenham visto isso aí. Você vê quão ridículo é isso. Mas na vida espiritual ocorre isso. Gente que tem anos de crente, anos de evangelho, e tem gente que ainda usa isso como um currículo. Olha, eu sou crente há 30 anos, já vi gente usar essa designação no momento que está mostrando imaturidade, mas às vezes numa contenda. Você me respeita porque eu tenho 30 anos de evangélico. Talvez isso deponha contra você, porque tendo 30 anos você tem a imaturidade de um novo convertido. Então é isto que Paulo está estabelecendo aqui. Por isso é uma imaturidade culpável. E é importante aqui, meus irmãos, que observar uma distinção exegética, que é relevante no próprio vocabulário utilizado por Paulo. Na língua grega, eu não gosto muito de pronunciar, mas às vezes é importante, a palavra para carne, no grego é a palavra sarx, que é a palavra para a nossa natureza pecaminosa, às vezes um sinônimo de corpo. E Paulo usa duas palavras, no verso 1 ele usa uma palavra, e nos versos 2 e 3, embora a palavra seja traduzida por carnal, e ambas são traduzidas por carnal, a terminação delas é diferente. A primeira expressão, quando ele diz, eu não pude falar a vocês como a espirituais e sim a carnais, é a palavra sarkinoi. Mas a segunda palavra, nos versos 2 e 3, é a palavra sarkikoi, é o plural. A diferença é só uma letra, do N para o K. E sabe que no verso 3, ele está falando, a primeira expressão indica a essência ou substância de carne. Mas a segunda expressão traz a ideia de características e aparência de carne. O primeiro termo, ele descreve uma substância. Paulo está dizendo que os coríntios, ao se entregarem aos ciúmes e contendas, se igualavam às pessoas do mundo, a tal ponto que não restava diferença perceptível a eles. Ele está dizendo, olha, era da natureza de vocês serem carnais, porque vocês eram novos convertidos. Essa é a palavra sarkinoi. Mas agora vocês são sarkikoi, ou seja, são pessoas que mesmo pelo tempo já deviam ser maduras, ainda obedecem à visão, às referenciais da sua natureza pecaminosa. E os coríntios, por se entregarem aos ciúmes, observa isso, por se entregarem aos ciúmes, os coríntios também entravam em contendas. E eles não eram diferentes das pessoas do mundo. Um descrente é não espiritual. E como o Espírito não reside nele, ele carece de discernimento espiritual. Contudo, o crente, ele está inclinado a seguir quando ele está inclinado a seguir os caminhos do mundo, ele não consegue crescer espiritualmente e, subsequentemente, deve ser admoestado a se arrepender. Paulo, então, apresenta as evidências concretas dessa imaturidade. O que é que mostrava que eles eram carnais ou imaturos? Ele diz, verso 3, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem?
Aqui estão duas características, dois sintomas da imaturidade espiritual. O primeiro deles, ciúmes. O segundo dele, contendas. Essas duas palavras, elas ocorrem em Gálatas 5, 19, quando fala das obras da carne, 19 a 21. Ciúmes e contendas são obras da carne. A palavra ciúme é a palavra que deu origem à nossa palavra zelo. Em alguns contextos bíblicos, ela pode ter um sentido positivo, referindo-se ao zelo ou dedicação fervorosa. Porém, no contexto de 1 aos Coríntios, o termo descreve algo completamente diferente. É ciúme no sentido de um zelo egoísta que envolve inveja, rivalidade e competição. Quando você está tão preocupado que as suas ideias sejam aceitas, e quando elas não são aceitas, você fica zangado, porque você perdeu o destaque. As ideias de outro foram aceitas no lugar da sua. Ou quando você está tão apegado a alguns relacionamentos, que mesmo quando aquela pessoa mais próxima de você está errada, e ela é confrontada, você fica zangado, você toma as dores dela. Então, essa é a palavra. E a segunda palavra é a palavra contendas, que traz a ideia exatamente de disputas, de rivalidades, de conflitos provocados pela ambição e pelo espírito faccioso. Não se trata aqui de simples divergências de opinião, mas de um clima de disputa que fragmenta a comunhão da igreja. Irmãos, isso ocorre muito entre nós. Às vezes em situações simples, por exemplo, em nossas sociedades internas. Às vezes nós temos uma ideia, temos algumas pessoas que apoiam a nossa ideia, mas de repente a gente lança para a maioria, e a maioria diz não, e a gente acha que aquilo é contra a gente, que está todo mundo contra a gente, e a gente começa a discutir e procura aliados para discutir, e fica zangado, e não são questões relacionadas necessariamente ao reino de Deus. É apenas uma questão de escolha do melhor caminho, do melhor método. É uma questão, às vezes, administrativa. Mas a gente fica zangado e, às vezes, a gente interpreta como pessoal. Isso que a Bíblia chama de ciúme. Quando minha ideia não é aceita. Quando aqueles que eu defendo, de alguma maneira, são atacados ou são repreendidos corretamente. Ele diz, quando vocês fazem isso, vocês estão andando segundo o homem. Essa expressão indica uma vida orientada por critérios meramente humanos, em contraste com a vida governada pelo Espírito. Vocês têm o Espírito, mas vocês atendem à sua natureza pecaminosa. O Senhor Deus diz na sua palavra, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O Espírito não é uma força automática em nós, nós somos chamados a andar no Espírito. Isso envolve obedecer o Espírito, andar de acordo com o que o Espírito nos orienta. Em vez de pensar e agir à luz da mente de Cristo, os coríntios estavam avaliando a vida da igreja segundo os padrões da cultura ao seu redor. E a prova disso aparece no versículo 4, ele diz, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? As divisões da igreja revelavam que eles estavam avaliando o ministério cristão com os mesmos critérios usados pelo mundo. A preferência por líderes carismáticos, a identificação com personalidades e espírito de facção. Assim, irmãos, aquilo que parecia, de fato, ser apenas uma questão de preferências pessoais, revelava, na verdade, uma profunda imaturidade. Irmãos, nós não somos muito diferentes dos coríntios, sabe? De fato, nós não somos. Porque, muitas vezes, a gente discute por questiúnculas, que não são exatamente questões importantes para o reino de Deus. Frequentemente, nós nos vemos em disputas e discussões, dentro dos nossos grupos, das nossas sociedades, dos nossos ministérios, em que nós ficamos zangados por simples discordâncias. E isso demonstra imaturidade. A gente coloca, às vezes, opiniões pessoais à frente do reino de Deus. E não são nem opiniões doutrinárias. Você já parou para perceber? A maioria das nossas discussões e as razões por que nós temos, às vezes, contendas, não são por questões doutrinárias. Antes fosse.
Quando a sã doutrina é atacada, nós temos que, de fato, nos colocar contrários à heresia. Nós precisamos entender isso, irmãos. Mas o problema é que a maioria das nossas discussões não é sobre isso. É sobre qual é o melhor horário para o Momento Ana. É sobre se a gente vai levar para a feira gastronômica mini pizza ou rondelli. É sobre se a reunião de oração da UPA é melhor ser na praça do Cidade Satélite ou lá no Mirandinha. Você já parou que às vezes a gente fica zangado porque a nossa posição não venceu e não tem nada de doutrina? A Bíblia não foi ferida pela opinião da maioria, só o que foi ferido foi o meu ego. A gente pode discutir se a gente vai usar verde ou azul no próximo evento. A gente discute por essas questiúnculas que não tem nenhum valor para o reino de Deus. E quando a gente faz isso, a gente mostra que está andando segundo o homem. E a gente mostra que é imaturo. Pare um pouquinho para pensar, cada um aqui. Quando foi a última discussão na qual você se meteu? E que você ficou zangado? Dentro dos ministérios da sociedade interna, eu estou aplicando aqui diretamente à igreja. A situação chegou em casa, você comentou com alguém, ou comentou com seu grupo de afinidade. Quando foi a última vez? Tinha a ver com o reino de Deus? Diretamente? Tinha a ver com algum ponto importante da doutrina? Em 95% das vezes não. E quando isso acontece, a gente está demonstrando imaturidade. No caso aqui, queridos, exatamente esse é o ponto. As divisões, as contendas, os ciúmes, eles revelavam imaturidade. Mas, irmãos, há muitas outras marcas de imaturidade. A teologia da Bíblia, a teologia dos escritores, a gente chama tecnicamente de teologia de tarefa. Eles ensinam teologia para cumprir uma tarefa, para tratar de um problema na comunidade. Então, Paulo está falando de um aspecto, de um comportamento que mostra imaturidade, mas há muitas outras marcas de maturidade. Paulo está falando de uma delas que tem a ver com o problema que ele estava a enfrentar, ciúmes e contendas. Mas toda e qualquer manifestação de comportamento voltado para o eu, onde as nossas ações e reações são guiadas pelos nossos desejos desordenados, onde os nossos desejos se tornam exigências, reflete imaturidade espiritual. Estamos aqui aplicando nesse momento. Nós vamos nos deter em aplicar mais durante o sermão. Por exemplo, eu quero que você cheque se você não tem áreas de imaturidade na sua vida. Porque há pessoas, por exemplo, que mostram imaturidade na estagnação espiritual, permanecendo superficiais no conhecimento da palavra de Deus. Há pessoas que, atendendo ao tempo decorrido de fé, já deveriam ter aprendido, por exemplo, a lidar com seus conflitos, mas permanecem com as mesmas manias, os mesmos tipos de conflitos. Algumas vezes eu já me vi às voltas com alguns irmãos. Eu me lembro que uma vez estava aconselhando em conselho, não aqui, num outro contexto eclesiástico, um casal que a gente acompanhava há uns 10 anos. E eu falei para ele, vocês nem sequer vocês têm a consideração de mudar de problema, de mudar de assunto. Vocês estão nesse assunto há 10 anos, vocês não cresceram, vocês não saíram do lugar. Vocês nem estão enfrentando novos desafios, vocês estão na mesma pisada. Cresçam. Procurem enfrentar outros desafios. Algumas pessoas, por exemplo, são prisioneiras da sua ira. Elas são como crianças birrentas. Quando elas ficam iradas, ninguém gosta nem de mexer com ela. Não mexe com fulano não, porque quando ele fica irado, aí ele faz um escândalo. E elas fazem isso mesmo para dominar o ambiente. Elas têm até um certo prazer nessa ira. Imaturidade, carnalidade. Elas não conseguem conter. Não têm domínio próprio. São como crianças birrentas que se jogam no chão. Mas há outras pessoas que são prisioneiras
estagnadas no seu desânimo. Pessoas que desanimam facilmente, que se vitimizam facilmente. Outras são prisioneiras da sua apatia espiritual, elas não têm um mínimo desejo, elas vêm para a igreja, talvez mais por medo do inferno, mas elas não têm um mínimo prazer de cultuar a Deus, elas não fazem nada para sair dessa situação. Há crentes, irmãos, que nunca conseguem se desvencilhar da falta de compromisso com a palavra de Deus, com a oração, com a comunhão. Outros, mesmo depois de anos, permanecem como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, como Paulo fala em Efésios 4,14. Alguns peregrinam de igreja em igreja, seguindo cada novidade que aparece, segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, recusando-se a dar ouvidos à verdade e entregando-se às fábulas, como Paulo denuncia em 2 Timóteo 4, 3 e 4. Enfim, são muitas as formas como a imaturidade se manifesta. Em todo caso, a imaturidade espiritual padece da falta de uma cosmovisão verdadeiramente bíblica, que aplique o Evangelho a todas as áreas da vida. Meus irmãos, Martin Lloyd-Jones, essa condição de maturidade espiritual, eu quero ampliá-la, eu quero me deter um pouco mais nela. Ela pode ser ilustrada por uma observação muito penetrante feita por Martin Lloyd-Jones, no seu livro Depressão Espiritual, quando ele comenta o texto, ao comentar a cura do cego, em Marcos 8, 22 a 26. Se você observar, em Marcos 8, Jesus cura o cego de uma maneira bem peculiar. A cura é feita em duas etapas. Eles chegam em Betsaida, Jesus toma o cego pela mão, leva para fora da aldeia, aplica saliva aos olhos, impõe as mãos e diz: vês alguma coisa? Ora, o Senhor tinha poder para curá-lo de uma vez. Mas diz que este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então, eu vejo os homens, mas eu não consigo discernir bem, parecem árvores andantes. Então, não foi... Ele estava vendo alguma coisa, ele conseguia discernir alguma coisa, mas não estava vendo nitidamente. E aí Jesus, diz a Bíblia, que novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. Como explicar isso? Eu já expus Marcos aqui, talvez um dia volte a expor. Mas os milagres de Jesus tinham um objetivo, eles eram sinais do reino. E alguns comentaristas, e Lloyd-Jones está entre eles, entendem que Jesus está ilustrando, por esse milagre, a condição dos discípulos. Porque depois de 2 multiplicações dos pães, Jesus os alerta antes do fermento dos fariseus, e eles pensam que Jesus está falando sobre pão literal. Por isso Jesus diz assim no verso 18: tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Vocês não compreendem ainda? Vocês não estão compreendendo o sentido de tudo? Então, na verdade, Lloyd-Jones, ele comenta isso e ele observa que essa cura do cego, embora uma cura real, um fato real, ela aconteceu em 2 etapas para ilustrar certos tipos de pessoas no que diz respeito à sua condição espiritual. E Lloyd-Jones observa que existem pessoas cuja experiência espiritual se caracteriza por uma espécie de visão parcial. Essa é uma das consequências, irmãos, da imaturidade espiritual. Quando a percepção da verdade ainda é confusa. Eu sei que o Evangelho fala de perdão de pecados, mas eu paro aí. Eu não entendo que o Evangelho, ele agora é um parâmetro para me guiar sobre a forma como eu me comporto no trabalho, sobre como eu devo considerar a economia, a política, o meu casamento, a criação de filhos. O Evangelho tem algo para falar sobre cada área da vida, mas muitas pessoas acham que o Evangelho é apenas a mensagem sobre o perdão dos pecados, e agora eu vou esperar o Senhor chegar, e até lá eu vou vivendo, tentando viver direito. Então, quando a percepção da verdade, ou a percepção da verdade ainda é confusa, torna-se até difícil, não apenas para a própria pessoa, mas também para aqueles que a observam, discernir se houve de fato uma conversão genuína. Há pessoas que estão anos na igreja e a gente pergunta se elas têm certeza da salvação, elas não sabem dizer. E quando dizem que sim, a gente pergunta o porquê.
E elas dão uma resposta que está mais concentrada nas suas obras. Elas não entendem a obra de Cristo, elas não sabem articular o Evangelho. E tem algumas, eu me lembro de ter perguntado para uma irmã quem era Cristo para ela, e ela começou a se atrapalhar. Na verdade, eu não sei se ela era irmã. Eu estava examinando o conselho. Ela disse, olha, é porque eu tenho TDAH. TDAH não impede ninguém de entender quem é Jesus. É uma questão espiritual. Então, quando a percepção da verdade, irmãos, ainda é confusa, torna-se difícil até para a própria pessoa, mas também para aqueles que observam discernir se houve, de fato, uma conversão genuína. E não raramente essa falta de clareza espiritual se torna uma das causas mais frequentes de uma vida cristã infeliz. Tem crente que vive de maneira tão infeliz, tem crente tão mal-humorado, muitas vezes tão amuado, tão sem alegria para cultuar a Deus, que é difícil, até o mundo diz, olha, parece que Satanás olha para as pessoas do mundo e diz, olha, esse é o povo de Deus, você quer ser como ele? Há pessoas que a gente até pergunta, será que fulano é crente? Você não conhece alguém assim, que professa fé, mas de tal maneira se comporta? E eu não estou falando de imoralidade, não. Estou falando de outras imaturidades. Que você pergunta, será que essa pessoa é crente mesmo? Porque o comportamento dela é dominado por atitudes carnais. E esse tipo de falta de clareza espiritual é uma das causas mais frequentes para a vida cristã infeliz e produz um testemunho fraco e confuso diante do mundo. Lloyd Jones observa que, às vezes, quando nós conversamos com alguém assim, às vezes a gente pensa, em alguns momentos a gente pensa, essa pessoa certamente é convertida. Como cego? Não, ele está vendo. Mas ele diz, eu estou vendo árvores andando. Peraí, eu acho que ele não está vendo. Entendeu? Então, em algum momento, a gente conversa com certas pessoas e diz, não, essa pessoa é convertida. Você já teve isso assim? Em outro momento, porém, ao ouvi-lo falar, ao observar seu comportamento, nós ficamos em dúvida. Eu já tive casos de pessoas que dizem, pastor, fulano é crente? Eu falei, é professa. Pastor, tem algumas coisas que eu vejo ali que eu convivo com ele em algum ambiente. Então, a impressão que o crente imaturo produz muda constantemente. Ora ele parece ver, ora ele parece não ver, ora ele parece entender, ora ele parece que não. Não se pode dizer com segurança se ele vê claramente, não se pode dizer que ele não vê coisa alguma. O próprio indivíduo imaturo se sente com essa mesma perplexidade. Há momentos que, após ouvir a palavra de Deus, ele pensa, sim, eu sou um cristão, eu creio nessas coisas, mas logo depois, algum pensamento, desejo ou reação pecaminosa o leva a concluir, não posso ser um cristão, se eu fosse um cristão não pensaria assim. E ele vive nessa espécie de oscilação interior, sem clareza espiritual. Ele sabe o suficiente sobre o cristianismo para não encontrar mais satisfação nas coisas do mundo, mas ele não sabe o bastante para ter a verdadeira segurança e alegria da fé. E Lloyd Jones estamos ainda falando dele, observa que muitas pessoas passam exatamente por esse estágio. Algo aconteceu com elas, elas percebem o vazio, a inutilidade, a falsidade da vida centrada no mundo, aquilo que antes parecia atraente já não satisfaz, surge o sentimento de profunda insatisfação consigo mesmas, e com o tipo de vida que levavam, elas percebem que algo está errado, contudo, embora já tenham começado a enxergar a falsidade do mundo, ainda não enxergam plenamente a verdade do Evangelho. Elas veem um erro, mas ainda não contemplam com clareza a realidade da graça de Deus. Às vezes elas até entendem a mensagem de perdão, mas elas não conseguem estabelecer uma distinção entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo, e às vezes elas repetem coisas do mundo nas redes sociais, sem perceber que a visão delas é pagã. Essa é uma condição dolorosa, irmãos, e lamentável. E essa falta de clareza espiritual explica porque tantas pessoas dentro da igreja vivem inquietas, instáveis e espiritualmente confusas. No caso de Corinto,
os ciúmes e contendas, as brigas entre eles, constantes, revelam uma atitude carnal. Eu quero fazer uma aplicação a mais aqui. Também entre nós, cônjuges, marido e mulher. Eu sei que existem momentos de crise, existem momentos em que a situação fica difícil. Eu sei disso. Mas quando a gente tem isso de maneira contínua, a gente tem que verificar áreas de carnalidade, de imaturidade espiritual. Mas aí, em segundo e último lugar, depois de expor a imaturidade, Paulo apresenta uma visão teocêntrica, que é uma marca da maturidade espiritual. Ele vai explicar por que não é sensato os coríntios se gloriarem nos homens. E lembre, Paulo era um deles. Mas Paulo não aceita isso. Ele já tinha dito no capítulo 1, lembra? Acaso foi Paulo crucificado em favor de vós? Veja o que ele diz. Depois de expor a imaturidade dos coríntios, ele passa a corrigir o modo como eles enxergavam os líderes da igreja. O problema deles era profundamente antropocêntrico, eles estavam olhando para os homens em vez de olhar para Deus. Por isso ele faz uma pergunta retórica, veja no verso 4. Ele tinha dito no verso 4, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Aí ele faz uma pergunta retórica, quem é Paulo? Quem é Apolo? É quase como eles dissessem, quem é Paulo na fila do pão? Na verdade, a língua grega é mais enfática. O português não traduziu aqui, Ferreira de Almeida não traduziu aqui corretamente, vamos dizer, da melhor forma. Porque, na verdade, o pronome que Paulo usa relativo não é quem, é que. O que é Paulo? Você percebe? É impessoal. Ele rebaixa. Ele aceita, ele reconhece a dignidade do ministério. Mas agora, nesse momento, ele precisa mostrar que não há mérito nas pessoas. Então, no original ele diz, o que é Paulo e o que é Apolo? E o uso do pronome aqui desloca o foco da pessoa para a função que ela exerce. E assim ele corrige a perspectiva equivocada dos coríntios. Eles não eram senhores da igreja. Que é Paulo? Que é Apolo? Diáconos. Essa é a palavra que ele usa. É a palavra grega para diácono. Servos. Nós somos servos, e a palavra diácono originalmente era a palavra para o garçom, aquele que serve a mesa. Nós somos aqueles que servem a mesa, nós somos garçons da palavra de Deus. Nós não somos nada disso, nós não somos grandes pregadores, nós não somos grandes oradores, apesar de que Apolo era eloquente, a Bíblia diz. Mas ele está dizendo, no reino de Deus, o nosso lugar é apenas de servo, e não só isso, nós somos instrumentos, nós não somos os agentes da conversão, da multiplicação, da frutificação da igreja. Ele diz, servos por meio de quem crestes. Nós somos instrumentos. Mas isso não é suficiente. Paulo diz, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Ou seja, nós só atuamos como instrumentos na suficiência de Cristo. Nós não vamos além do poder e da suficiência que o Espírito de Cristo nos dá. A nossa capacidade é limitada. Foi Deus que concedeu a nós. Se temos qualquer capacidade de pregar, qualquer capacidade de explicar o Evangelho, qualquer profundidade, não está em nós. O Senhor concedeu a cada um. Então, o ministério cristão, portanto, não pode ser entendido em termos de protagonismo humano, mas de instrumentalidade. Os obreiros são instrumentos nas mãos de Deus. E cada um exerce o seu ministério conforme Deus lhe concedeu. E para explicar essa verdade, Paulo usa uma imagem agrícola. Veja, ele diz, eu plantei, Apolo regou. E por que ele diz isso? Paulo foi o fundador da igreja de Corinto. Ele esteve lá primeiro, é só você ler Atos 18 em diante.
Você vai ver que Paulo está lá, ele funda a igreja, ele plantou a igreja. Depois que Paulo saiu, Apolo, após ser discipulado por Priscila e Áquila, um homem eloquente, passa por lá e fica um tempo pastoreando a igreja. Então, Paulo plantou, Apolo regou do rebanho, que Paulo, no início lá, vamos dizer assim, plantou. Mas a ênfase aqui, queridos, é teocêntrica. Observe o ser de Deus aqui, ressaltado. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E aqui, de novo, eu preciso falar da língua grega. No grego, a função de uma palavra na frase não é estabelecida pela sua posição. Então, a palavra pode ficar qualquer posição na frase, porque a terminação dela que vai dizer se ela é objeto, se ela é verbo, né, o que ela é. Então, isso facilitava, quando você quer dar ênfase, você coloca a palavra em primeiro lugar na frase. Então, no original está assim, eu vou ler como estaria. Eu plantei, Apolo regou, mas de Deus veio o crescimento. Deus fez crescer. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E no verso 9, no grego está assim: porque de Deus somos cooperadores, de Deus lavoura, de Deus edifício sois vós. Deus é que age, Deus é que dá o fruto. Aliás, isto é assim também no mundo natural. A gente planta, a gente aduba, a gente rega, não é? Cuida das plantas, tenta tratar dos fungos que podem atingi-la. Mas quem faz crescer, quem faz florescer é Deus. Eu gosto muito de jardim, minha esposa também. Hoje ela quer a jardineira. Mas eu plantei meu jardim. Guerreiro me ajudou a plantar a grama. E às vezes a gente cultiva uma flor com tanto carinho e de repente ela não floresce. Eu me lembro de um buganvília lá que eu quase arrancava. Eu podava, colocava ali o adubo, alguma coisa especial. Depois eu descobri que se podar, as flores de fato não vão crescer. Então parei de podar. E ele começou. E às vezes, quando a gente menos espera, uma planta morre, outra floresce, porque é Deus quem faz a coisa acontecer. O plantio representa o início da obra, enquanto que rega representa o cuidado contínuo no ensino e na edificação da igreja. Mas tanto o plantio como a rega são insuficientes sem a ação soberana de Deus, irmãos. Somente Ele produz crescimento espiritual. Por isso Paulo diz, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E Paulo ainda acrescenta a doutrina da unidade da igreja. Ele diz, olha, o que planta e o que rega, verso 8, são um. Vocês estão se dividindo por causa de gente que é um. A igreja é una, nós somos um só corpo, é isso que ele está dizendo. Nós estamos fazendo a mesma obra. É claro que, ainda que as funções específicas ou até mesmo a forma de execução individual sejam diversas, cada um receberá o seu galardão conforme o seu trabalho, a obra é uma só, porque a igreja é uma só. Paulo estabelece uma visão profundamente teocêntrica da igreja. Os obreiros trabalham, servem e cooperam, mas o resultado pertence a Deus. E ele diz, porque de Deus somos cooperadores. E há duas possíveis interpretações aqui. Que a gente coopera com Deus no avanço do reino, quando a gente trabalha. Bom, eu não diria que está totalmente errado, mas há uma outra possibilidade. Quando ele diz de Deus somos cooperadores, ele está também pode ser que ele esteja dizendo, nós cooperamos entre nós e ambos pertencemos a Deus. Eu prefiro essa interpretação porque ela é mais natural ao contexto, a ênfase é Deus. Nós somos cooperadores entre nós e somos instrumentos de Deus. E Paulo encerra, meus irmãos, essa ascensão, lembrando algo fundamental. A igreja não pertence a seus líderes.
A igreja pertence a Deus. Ela também não pertence a seus membros. Ela não pertence a seus membros fundadores. E tem gente que usa isso. Olha, eu estava aqui na igreja antes de você, e daí? A igreja não é sua. Quando essa verdade é compreendida, o culto, a personalidade perde o seu lugar. A igreja aprende a olhar menos para os homens e mais para Deus, que é o verdadeiro autor da obra. E eu quero concluir, irmãos. O contraste que Paulo estabelece nesse texto é profundo. De um lado, está a imaturidade espiritual que se manifesta em rivalidades, contendas e divisões. Do outro lado está a maturidade espiritual que é apresentada pelo próprio Paulo, que se expressa em uma visão teocêntrica da igreja. Quando a igreja passa a olhar para os homens como se fossem o centro da obra de Deus, surgem inevitavelmente as disputas e as facções. Nós aprendemos aqui, irmãos, que quando cada um alimenta no coração desejos que se tornam exigências e o zelo pelas opiniões pessoais, minhas ou do meu grupo, assume prioridade sobre o interesse do reino de Deus, a unidade da igreja é perturbada. Mas quando a igreja compreende a palavra da cruz e enxerga os obreiros com os olhos de Deus como apenas servos, sendo o verdadeiro Deus, o verdadeiro autor do crescimento, então o foco muda completamente. Porque a igreja aprende a reconhecer que tudo procede de Deus. Ele é o Senhor da obra, o autor do crescimento e o dono da igreja. E quando essa obra, essa verdade é restaurada no coração do povo de Deus, o orgulho humano perde a força, irmãos. As divisões perdem o seu sentido e a igreja volta a viver para aquele a quem toda a obra pertence, o Senhor da igreja, Jesus Cristo. É para Ele que nós trabalhamos, é para a sua glória. Antes de encerrarmos, é necessário, meus irmãos, reconhecer algo com honestidade diante de Deus. E eu termino com essa aplicação. Todos nós, em maior ou menor grau, temos áreas de imaturidade espiritual. Há alguns que têm tantas áreas que são daqueles que a gente pergunta se de fato são convertidos ou não. Mas todos nós temos alguma área de imaturidade. Nenhum crente chegou ainda à maturidade plena. E em algum ponto da nossa vida espiritual pode haver estagnação, áreas em que já deveríamos ter crescido, mas nas quais permanecemos espiritualmente infantis. O problema não é apenas que ainda lutamos contra o pecado. O problema é quando nos acomodamos a padrões que pertencem mais à cultura deste mundo do que à mente de Cristo. Por isso a pergunta que este texto nos dirige a fazer é inevitável e pessoal. E eu quero fazer essa pergunta para você, aplique para a sua vida. Talvez em algum momento, quando eu descrevi o imaturo, você pensou em alguém. Será que você conseguiu pensar em você em algum momento? Então eu faço essa pergunta. Em que área sua vida espiritual estagnou? Em que área, quando você olha para o hoje, sua condição hoje, você olha no início da fé, você ou está a mesma coisa ou regrediu? Você já parou para analisar em que aspectos da sua vida você ainda pensa, reage e decide segundo os padrões da cultura e do mundo caído? Você consegue identificar áreas de instabilidade na sua vida, áreas em que suas reações, suas prioridades, seus desejos revelam mais da sabedoria humana do que a sabedoria de Deus? Irmãos, o chamado deste texto é claro. Ele nos chama a abandonar a infantilidade espiritual e crescer na maturidade que nasce de uma visão verdadeiramente teocêntrica da vida, na qual Cristo governa nossos pensamentos, nossas atitudes e nossa caminhada com Deus. O alvo é que possamos dizer como Paulo: logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Oremos. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pela Tua palavra que nos confronta. Pedimos que Tu nos faças refletir sobre a nossa condição espiritual. Se não há áreas em nossa vida que nós temos revelado imaturidade espiritual, quando devíamos ser mestres. E ajuda-nos, ó Deus, a buscar esse crescimento
na dependência do Senhor, em humildade, que saiamos daqui decididos, ó Deus, a buscar crescer naquelas áreas em que o Senhor nesta noite apontou, que precisam de renovação, de reforma, de um despertamento espiritual. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.